o que é luxo pro Duda? É não se preocupar com as expectativas dos outros. Seja feliz do teu feliz. Qual que é o problema dessa pessoa que vive pensando nos outros? Falta de personalidade. Eu falo, a ostentação é coisa de gente imbecil. Por quê? Porque uma coisa é você realizar sonhos, outra coisa é você querer ostentar. Tudo tem a ver com a motivação. Aí na mesma hora, Deus falou comigo, né? Duda, você lembra daquela viagem que você pagou lá em janeiro para aquela família? Tinha gastado R$700. Aí na mesma hora Deus falou assim, tá aí filho, 100 vezes mais para você, porque você soube obedecer à minha voz. E hoje eu estou aqui em mais um episódio do Luxo Concreto, mas com uma pessoa que eu admiro, que eu acompanho o trabalho e que a gente tem tantas coisas em comum de ajudar o próximo e que não poderia ser outro nome a não ser o Duda, o primo pobre. Tudo beleza? Tudo ótimo, Sofia. primo. Eu queria agradecer muito você de estar aqui. Você que... Nossa, é tanta coisa, né? Apresentador do Pobre Show, fundador da Vence Incorporadora, embaixador da Nova Sertão. E a gente vai contar tudo um pouquinho aqui do Duda. Vai ser um prazer. Duda. Nossa, é um prazer enorme estar aqui. Muito bonito o seu espaço aqui, viu? Gostei demais. Aqui eu tô fiquei impressionado nervosa, mesmo. você com um canal e aqui a gente... que tenho que estar nervoso aqui. A gente aqui com um filhotinho e eu quero muito agradecer você por estar aqui, porque é tão importante, né? A gente tá iniciando essa primeira temporada e você com um nome tão grande. Muito obrigada, Duda. É um prazer enorme estar aqui. Vamos aí falar um pouco sobre a história, sobre finanças, sobre setor imobiliário, né? Algumas coisas que eu tô entrando aí, mas eu agradeço demais, é um prazer. Romualdo fala muito bem de você, né? O meu sócio na Vencer, daí ele falou, um dia você tem que conhecer a Sofia. Chegou o dia! Um abraço, Romualdo, muito obrigado. É isso aí. E Duda, conta aqui pra nossa audiência, quem é o Duda, o primo pobre, tão famoso? Tá ficando, tá indo, né? Sofia, a minha história é um negócio meio de louco, assim, porque nunca imaginei que eu faria isso que eu faço hoje, né? Hoje, para quem não me conhece, né, eu tenho o maior canal de educação financeira voltado para pobres do mundo, né? Então é um canal onde eu ensino como mudar de vida as pessoas mais pobres. Só que assim, caiu de paraquedas isso na minha vida, né? A vida toda eu fui CLT, trabalhei normalmente em escola de educação infantil particular, né? Então, assim, eu trabalho desde os 9 anos, né? Vendia gelinho, vendia adesivo, vendia rabiola para pipa, vendia um monte de coisa. Aí, em certo momento da minha vida, eu comecei a trabalhar em escola de educação infantil particular. Aí eu comecei como voluntário, aí fui para auxiliar de escritório, auxiliar administrativo e assistente administrativo. A minha formação é como músico. E depois de um tempo eu fiz produção audiovisual e teologia também, mas a minha formação principal era como músico. E eu sempre gostei pra caramba de ensinar, Sofia, eu amo ensinar, eu amo isso aqui, sabe, compartilhar a coisa com os outros e tal, né? Só que eu não tinha pedagogia, então eu trabalhava numa escola de educação infantil, CLT, e eu fazia outras coisas, primeiro, para eu poder ensinar, porque eu gosto de ensinar, e para eu otimizar minha renda, porque desde muito cedo, eu sempre fui de uma família classe média baixa, então só que ao mesmo tempo eu sempre fui muito sonhador. Então eu sabia que com aquele meu salário CLT de 1.500, 2.000, máximo 3.000 ali que eu ganhei, não ia dar para mudar muita coisa na minha vida. Então eu sempre fiz outras rendas extras. Então além de trabalhar como CLT, eu tinha uma banda de músicos para casamento, aí eu tocava de sábado, domingo. Eu aprendi a fazer site na internet, no YouTube, aí eu fazia site para igreja, para joalheria, para escola. Eu chegava e falava, eu faço site aí por R$400. Aí eu fazia site, era uma outra fonte de renda. Eu dava aula particular de música, eu criei um canal de música no YouTube, onde eu ensino violão, bateria, teclado, teoria musical. E isso me dava uma graninha, tipo $80 por mês, né? Só que para alguém que ganha pouco, qualquer coisa que vier já ajuda, né? E eu sempre tive uma expectativa de que aquele canal de música fosse
bombar um dia a ponto de eu virar youtuber. Porque o sonho de muita gente hoje é ser youtuber. E a minha também, porque principalmente eu trabalhava em escola e era presencial, eu nunca tive home office, eu começava a invejar as pessoas que trabalhavam de casa, e eu 1h50 para chegar no trabalho, né? Então, eu sempre quis. Aí eu esperava e até orava, né? Eu sou cristão, né? Para que Deus abençoasse esse meu canal de música, para que através dele eu conseguisse virar um youtuber em tempo integral. Mas não rolou. Então, de 2013 até 2021, eu fazia meus videozinhos ali de música, além de todas essas outras fontes de renda aí, né? E como eu gosto muito de ensinar, e sempre tentei fazer as coisas para não gastar dinheiro, eu tinha um outro canal no YouTube, que era um canal, sabe esse canal que todo mundo tem, mas que é só para postar qualquer coisa, totalmente aleatória? Um vídeo da festa de aniversário da minha sobrinha, olha o pôr do sol, que bonito, né? Aí eu comecei a usar esse canal para ensinar coisas do dia a dia que eu aprendia. Pessoal, hoje eu vou ensinar como trocar o disjuntor do chuveiro. Pessoal, hoje eu vou ensinar como arrumar a tomada de um refletor. Como lacear um tênis que está apertando demais na ponta do dedão, né? Totalmente aleatório, né? E ensinava com o maior prazer, porque eu tinha 30 inscritos, mas eu fazia porque eu gosto de ensinar. E isso eu acho que é uma coisa importante para mim. Foi que ano? Isso foi em 2000... desde 2013, mas esse vídeo que eu vou falar foi em novembro de 2020, que aconteceu o quê? Comprei meu apartamento, financiado, em 30 anos, porque eu ia me casar em 2019, então em 2018 comprei meu apartamento. Só que, Sofia, eu estou falando alguns pontos específicos, porque tudo isso que eu estou falando hoje é um pilar do meu conteúdo, para o meu público. Eu sempre odiei ter dívida. Nossa, eu sei que quanto mais rico você é, mais você gosta de ter dívida, que você... Mas eu também não gosto. O pessoal vai alavancando e tal, mas eu não gosto de dever nada para ninguém. Né? Mesmo hoje que a minha vida mudou, né? Sabe? Nossa, se você me emprestar R$5, eu não tenho outra prioridade na vida a não ser te devolver teus R$5, sabe? Eu também. Eu acho que isso é uma coisa de criação, não sim, é? Porque eu também não gosto de dever 10 centavos para ninguém. E aí, pela primeira vez, eu fiz uma dívida de 3 décadas. Eu pensei, meu Deus, 30 anos para pagar esse treco. Aí eu comecei a descobrir como é que eu faço para quitar mais rápido esse negócio, que eu não quero, 70 anos na escola, 80 anos para quitar, né? Então, eu fui descobrir o que é a amortização, que é aquele processo, para quem não sabe, né? Quando você faz um financiamento, você paga parcela todo mês. Amortizar é quando você bota um valor a mais todo mês para você quitar mais rápido. E eu fiz isso por 2019, 2020, eu vi que funcionou, que é uma maravilha. Aí, em novembro de 2020, eu pensei, bom, já ensinei tanta coisa aqui nesse meu canalzinho que tinha 30 inscritos, vou ensinar isso também, né? Fala, pessoal, hoje eu vou te ensinar como quitar um financiamento de 30 anos em apenas 3 anos, mesmo sendo pobre. Postei esse vídeo. Aí chegou novembro, 10 visualizações de 2020. Dezembro, 30 views. Janeiro, devia estar com umas 50 visualizações. Ele não viralizou. Aí eu vou falar uma coisa aqui, que quem em casa não é cristão, eu respeito, mas é o meu ponto de vista sobre o que aconteceu, né? Estava lá, em casa, e a gente recebeu um casal de missionários, eu e a minha esposa. E a gente começou a conversar, um casal muito ponta firme, que ajuda muita gente, que já se doou para ajudar muita gente. E aí, papo vai, papo vem, eles falaram, Duda, você sabe que até hoje... Faz 8 anos que a gente não viaja, que a gente não vai pra praia. Meu filho tem 8 anos, até hoje não conhece o mar. E eu fiquei pensando, caramba, mano. Né? Tipo assim, eu era pobre, mas, pelo menos eu conseguia fazer uma viagenzinha, né? Tava juntando pra viajar com a minha esposa pra Ubatuba, sei lá, né? A gente ficou conversando, eles foram embora e beleza. Mas eu fiquei com aquilo engasgado, né? Quando eu acordei no dia seguinte, eu senti Deus falando aqui dentro. Duda, paga uma viagem pra essa família. Aí eu pensei, pô, Deus, eu não tenho dinheiro nem para eu viajar, eu vou pagar para eles. Eu estou juntando aqui para ir com a Maiara, minha esposa. Paga uma viagem. Eu senti muito forte. Eu fui falar com a Maiara, minha esposa, eu falei, amor, tô com vontade de pagar uma viagem para essa família, o que você acha? Eu também senti vontade na hora que eles falaram ontem. Falei, então, bora pagar. Aí fui lá no Booking, compramos uma viagem, uma hospedagem de fim de semana numa praia aqui e pagamos. No dia seguinte, eu recebi uma mensagem no Instagram, que eu tenho até hoje, um cara escreveu, olá Duda, tudo bem? Eu sou o fulano, eu sou o responsável pela Associação dos Corretores aqui de Guarulhos
Eu vi esse vídeo que você postou aqui sobre amortização, eu queria saber se eu posso compartilhar ele com a minha rede de corretores. Eu falei, claro, vixe, é tudo nosso, é para ajudar mesmo, pode postar aí para quem você quiser. Sofia, a partir daquele dia, esse vídeo começou a viralizar. 1.000 views, 10 mil views, 50 mil visualizações, 100 mil, 500 mil, 1 milhão. Isso começou a estourar. Só para você ter uma noção, eu vou chegar lá, né? Esse vídeo, ele é hoje o vídeo sobre assuntos financeiros com mais visualização do YouTube. Tem mais de 10 milhões de views. E é um vídeo tosco. Eu gravei com o celular tudo tremendo, a câmera, sabe? Aí, a galera começou a se inscrever. Em um mês, o meu canal, que não tinha nem nome, foi de 30 inscritos para 230 mil inscritos por causa de um vídeo só. 230 mil pessoas se inscreveram, sem nem reparar que meu canal não era de finanças. O vídeo anterior era como lacear o tênis, que tá apertando o dedão. A galera começou a se inscrever. Aí começou a me dar dinheiro. Porque logo que eu passei ali de 1.000 inscritos, eu ativei a monetização lá no YouTube para ganhar com aqueles anúncios e tal, né? 5 mil no primeiro mês. 10 mil reais no segundo mês. 12 mil no terceiro. Falei, meu Deus, eu ganhava 3 mil como CLT. Eu pirei, né? Aí eu comecei a fazer outros vídeos, né? Porque a galera pediu, falei, bom, vamos lá. Eu não sou formado em economia, mas assim, burro eu também não sou tanto, né? Eu sou meio burro, mas não tanto, né? Eu comecei a falar sobre as coisas que eu sempre fiz na minha vida. Renda extra, ter metas, não gastar com ostentação, né? Tomar cuidado com dívida. A galera amou, continuou se inscrevendo, até que quando eu via estar com uns 400 mil inscritos, o pessoal começou a me chamar de primo pobre, numa referência ao primo rico. Sim. Né? O pessoal falava, tem o primo rico de Alphaville e você é o primo pobre de Osasco. Aí eu gostei do nome e eu dei o nome primo pobre, que foi uma sugestão dos meus seguidores. Continuei fazendo vídeo, aí chegou em junho, eu fui lá no YouTube, para ver quanto que aquele vídeo já tinha me dado. Aí eu entrei lá, fui ver, tinha dado 70 mil reais. Para mim era muito. É muito até hoje, é muito dinheiro, 70 mil. Mas para mim, que era CLT, levava marmita, né? Aí eu lembro que eu parei, eu fui deitar na minha cama lá, aí eu fui fazer meu devocional, né, que eu oro e tal. Aí eu comecei a pensar, Deus amado, é muito dinheiro, pai, 70 mil. Eu tenho que trabalhar 2 anos para ganhar isso, né? E aí por causa de um vídeo, 70 mil. Aí na mesma hora, Deus falou comigo, né? Duda, você lembra daquela viagem que você pagou lá em janeiro para aquela família? Eu falei, lembro. Você lembra quanto você pagou? Eu nem lembrava, né? Aí eu fui lá no Booking. Aí eu fui ver, valor da viagem que eu paguei em janeiro. Tinha gastado 700 reais. Aí na mesma hora Deus falou assim, tá aí filho, 100 vezes mais para você, porque você soube obedecer à minha voz. E aí, assim, como eu falei, né, Sofia, tem gente que não acredita em Deus, não acredita nessas coisas, mas para mim é muito claro, tanto que eu sempre falo, se não fosse Deus, meu canal não teria nem começado. E se não fossem os seguidores, eu não estaria aqui hoje. Entende? Então não tem nenhuma vaidade, nenhum orgulho, eu sou bom pra caramba. A gente trabalha pra caramba, a gente se esforça, dá o melhor. Mas é fruto também de, sabe, a galera que segue, Deus, que valoriza. Nós somos cooperadores, né? Exato, você coopera com isso, né? Ele você é o trabalha. principal. E aí, a partir dali, eu criei meu canal, começou a viralizar. Por quê, né, Sofia? Porque eu era um cara, não que eu fui o primeiro, mas eu era um cara que sempre foi pobre, que levava marmita, que andava de trem. Só que eu sempre tive uma vida ok. Eu nunca fui lascado. Eu falo muito isso no canal. Uma coisa é você ser pobre, outra coisa é você ser todo lascado, né? Tem níveis de pobreza, né? Então, por mais que eu ganhasse pouco no meu trabalho, eu conseguia dobrar minha renda com rendas extra, eu não devia nada para ninguém, eu tinha um carrinho simples, mais quitado, eu tinha o meu AP lá em Osasco, de 50 metros quadrados, mas que estava ali pagando e estava quase quitando, hoje já está quitado, né? Então, eu comecei a falar para as pessoas dicas do que eu fazia para ser uma pessoa que, embora não seja rico, tinha uma qualidade de vida legal. Eu viajava uma vez por ano com a minha esposa, eu não tinha dívida, eu saía para comer de vez em quando, eu podia ser generoso e ajudar outras pessoas. E aí o pessoal começou a gostar, porque de repente chegou um cara que não é um coach
engravatado, Faria Limer, né? Sim. E tá falando coisa que, peraí, esse cara realidade. faz sentido pra mim. Isso aí, esse é a minha realidade, exatamente. Não sou um cara de helicóptero ensinando, ei, pobres, façam isso. Peraí, velho, você nunca pegou um trem na vida. Então gerou uma identificação do pessoal comigo. Né? Aí eu falo assim, pra me alegrar mesmo e pra compartilhar, né? Já é o 2º ano, Sofia, que o meu canal é o canal de educação financeira com maior crescimento no YouTube, no Instagram e no Facebook. Né? A gente cresce em média 100 mil seguidores novos no YouTube sem gastar R$1, sabe? O que é o Primo Pobre? Eu e meu celular, só isso. Eu não tenho equipe, eu não tenho agência de marketing e cresce muito, né? E aí agora, no começo do ano, muita alegria, ganhei o prêmio Best como o melhor canal de educação financeira, né? Influenciador de investimentos do Brasil. Então eu fico muito feliz, mas nada disso me alegra tanto quanto tanto de depoimento que eu recebo todo dia de gente saindo da pobreza graças ao conteúdo do canal, né? Isso é a prosperidade real. Muito, isso é a melhor parte, né? Porque enriquecer sozinho não é tão bom, mas você levar a gente junto com você, aí é a melhor parte, né? Que legal, Edu. E nesse trajeto, qual foi o momento que você viu mais desafiador dessa vida virada para a internet? O mais desafiador, tanto que no meu livro tem um capítulo que eu chamo de O Ano do Cão. O que acontece? Gente, olha aqui o livro que ele trouxe para mim de presente. Deixe de ser pobre. Isso. É isso eu aí. amei, eu vou ler. Eu leio muito. Eu vou começar a ler hoje. Oh, que legal. Vai ser um prazer, uma honra se se eu conseguir. Aí, tem um capítulo que eu falo do Ano do Cão. O que acontece? Que lindo aqui o amarelo. Ele tem 2 cores, né? Tem várias frases de lindo. efeito. Algumas coisas que tem. Eu sou bem. Eu uso humor também, sabe? Dou umas voadoras às vezes também, né? Pra largar a mão de ser besta, né? Então, isso é uma coisa que o pessoal gosta no canal também, sabe? Não tem nada daquela linguagem técnica e tal. É linguagem pro povo entender, né? Aí, o Ano do Cão, o que é o Ano do Cão? Tem uma dica que eu dou no canal, que é a seguinte. Inclusive, eu aprendi essa dica com o Ricardo Ventura, que é um cara que tem um canal chamado Não Minta Pra Mim. É esse canal de ficar analisando se a pessoa tá mentindo ou não, né? Ele deu uma dica que eu fiz até um vídeo uma vez. É assim, você quer sair da pobreza? Faça 3 coisas. Abra a torneira, feche o ralo e diminua seu nível. Abra a torneira tem a ver com o quê? Eu tenho que fazer entrar mais dinheiro. Tem que fazer entrar mais dinheiro. Eu tenho que gerar dinheiro. Fechar o ralo tem a ver com o quê? O dinheiro está entrando, só que eu não posso deixar ele sair. Vou comprar um tênis, vou comprar uma bolsa, vou comprar um carro. Sempre vai parar na mão dos outros o dinheiro do pobre, né? E diminua o seu nível. Antes de eu ter conversado com o Ricardo, eu já tinha essa mentalidade. Então, por que foi desafiador para mim o ano de 2021? Sofia, eu já trabalhava 8 horas e 48 por dia, com 1h12 de almoço. Perdia tempo pra caramba no transporte pra ir, pra voltar, porque era longe pra caramba. E eu tinha uma banda de casamento, que eu era o responsável, né, o organizador. Eu alugava equipamento de som, eu fazia site, eu dava aula particular, eu tinha o meu canal de música. E agora surgiu um canal que, caramba, mano, 300 mil seguidores em 2 meses aqui. Eu não vou deixar passar essa oportunidade. Só que ao mesmo tempo eu não queria meter o louco e falar, vou pedir as contas aqui, agora eu vou virar youtuber. Eu não sabia se o canal ia dar certo ou não. Então, 2021 eu chamo de o Ano do Cão, porque eu trabalhei muito, Sofia. Sabe quando você trabalha tanto que fica até tremendo a pálpebra assim? Sei bem. Teve um dia que tava os dois assim, eu sei esse sintoma. Então, eu trabalhei pra caramba. Só que eu falei, eu vou trabalhar pra caramba, eu vou me dedicar. Eu tinha que fazer os vídeos de madrugada. Tinha dia que eu dormia 4 horas da madrugada e eu tinha que acordar cedo no dia seguinte pra ir pra trabalhar, né? Só que eu falei, eu vou me esforçar, eu vou me empenhar, eu vou fazer dar certo. Mas vai valer a pena. E valeu. Porque eu comecei a me dedicar, o canal começou a crescer, bateu 1 milhão de inscritos, começou a entrar patrocínio. Quantos vídeos você sobe uma média por semana ou por mês? Normal é ter terça e quinta. Só que toda semana eu posto algum vídeo extra por causa de coisas que acontecem de repente, né? Que nem agora. Minha casa, minha vida vai ter até 500 mil reais. Eu tenho que fazer um vídeo sobre isso. Sim. Então eu já tinha vídeo terça e quinta, só que eu postei um na sexta sobre isso. Então é uma média de 3 vídeos por semana. E aí eu trabalhei muito, aí quando eu vi que ia dar certo, que engrenou mesmo o negócio... Quantos seguidores quando você viu isso?
Não entendi. Quantos seguidores você já tinha? Ah, eu acho que eu já tinha... No final de 2021, acho que eu já estava quase batendo 1 milhão. Aí eu vi que... Porque eu já estava ganhando muito mais dinheiro que o meu CLT. Uhum. Mas é um desafio você largar o CLT. A né? segurança que as pessoas têm, da onde a gente vem, né? Da criação que a gente teve, a conta que a gente tem que pagar. Sim, ali é o garantido. garantido. É o benefício, é o vale-refeição e tal, né? Então foi desafiador para mim, mas hoje foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Porque aí, a partir do momento que... Se eu já conseguia fazer os vídeos trabalhando CLT, a partir do momento que eu saí do CLT, que foi em 2022... O ano de 2021 inteiro foi o ano do cão, né? Aí eu comecei a me dedicar muito mais pro meu canal. E aí eu comecei a fazer várias coisas. Então, comecei a me dedicar mais. Aí eu comecei a receber convite para dar palestra. Aí eu comecei a receber convite para ser sócio de empresa. Hoje eu tenho uma produtora, né? Eu abri a parte de incorporação, que dá pra gente falar disso mais pra frente. Então, foi desafiador. Mas aí o que eu considero, pensando no meu público, né? Tem muita gente que fala assim, Duda, você teve sorte. E, caramba, viu? Faz o que eu fiz por 10 anos, ter 6 fontes de renda mais o CLT, né? Então, o que eu penso é assim, não é questão de sorte, é questão de fazer algo. Eu preciso fazer algo. Se eu não tivesse chegado em casa e gravado aquele vídeo, como que está o financiamento, eu não estaria aqui. Entende? Então tem a parte de Deus, tem a parte dos seguidores, tem a parte de estudo, mas tem a parte do o que é que você vai fazer. As pessoas têm muito essa vontade de sair da pobreza. Eu gosto muito do Napoleão Hill, o livro Quem Pensa Enriquece. Ele fala várias coisas, aí algumas coisas que ele fala. Primeiro, se você quer sair da pobreza, tem que ter um desejo ardente dentro de você por querer sair da pobreza. Porque a gente se acostuma com a pobreza. Eu sou pobre, todo mundo é o que tem para hoje. Você tem que ter um anseio de querer sair da pobreza. Só que ele fala, não adianta nada você ter um desejo muito grande de sair da pobreza se você não estabelecer uma estratégia. O que é que eu vou fazer? Por exemplo, no meu canal, eu falo muito sobre renda extra. Ah, Duda, que renda extra, meu? Eu já trabalho pra caramba, vou fazer renda extra. Não, tá bom. Então, qual que é a sua estratégia, então? Se não é renda extra, o que você vai fazer, né? Sim, porque só esperar, né, o vitimismo. Alguém tem que fazer por mim, ninguém vai fazer por você, né? Então, eu sempre tive muita fonte de renda e eu sempre levei muito a sério cada uma delas, porque eu sabia que alguma delas poderia mudar minha vida. Poderia ser a banda de casamento, que um dia poderia ser a maior banda de músicos para casamento. Poderia ser as minhas aulas particulares, onde eu poderia montar uma escola de música. Eu me empenhava no meu canal de música, porque algum dia aquele canal podia viralizar e virar. E, de repente, quando surgiu o Primo Pobre, eu mantive o mesmo empenho que eu fazia em todas as minhas vendas. Eu vou dar o meu melhor, porque vai que é isso que muda a minha vida. E foi, né? Então, é o fazer algo, né? Eu não sei se, talvez nem faça tanto sentido falar sobre essas coisas, que talvez o seu público aqui não é o mais pobre, né? Talvez é classe média alta. Não, mas a sua história... Duda, é muito importante, sabe? Porque independente de qual momento a pessoa esteja vivendo agora, ela sempre pode ter uma ação de algo que ela não tá vendo. E a gente tem que ter muito essa sensibilidade. Então, quando a gente vê o que realmente você fez, porque a pessoa ela fica esperando uma virada de chave, uma luz descer e acontecer. E não é assim, né? Você foi lá e fez, com o que você tinha na mão. Quantas pessoas não ficam esperando? Eu falo todo dia uma frase, não terceirize nada a ninguém. Boa. Porque enquanto você terceirizar, é porque eu nasci pobre, eu também não sou herdeira. Uhum. É porque o meu chefe não me ajuda. É porque agora o governo. É porque não sei o quê. Você nunca olha a possibilidade. Então, isso que você está trazendo é o que é de mais rico. Que legal. Porque é a história real. E é bom, né, Sofia? Porque que nem você falou. Isso pode ser um incentivo para quem é mais pobre, mas também pode ser para uma classe média de crescer ainda mais, pode ser para um rico crescer ainda mais. Eu acho interessante, né? Porque, por exemplo, tem sempre coisas novas que a gente... Eu nunca imaginei que eu ia entrar para o setor imobiliário. Tô abrindo uma incorporadora e tô muito empolgado com isso, né? Mas por quê? Porque eu fui estudando, conhecendo pessoas, por que não fazer algo novo, né? Eu poderia só ter o meu canal, mas hoje eu tenho 9 empresas e tenho parceria, sociedade e tal, então, eu poderia estar lá atrás.
E tudo bem se eu tivesse. Eu estava feliz, tudo bem. Só que dá pra gente expandir coisas que às vezes a gente nem imagina que a gente pode chegar, né? Isso que é legal. Então, esse é o tipo de conteúdo que eu falo no canal, sobre renda extra, sobre usar o dinheiro de forma inteligente, e esse é um problema que muita gente erra, né? Eu falo que educação financeira é como um tripé. Pensa 3 perninhas aí. Inteligência para ganhar dinheiro, inteligência para usar o dinheiro e inteligência para multiplicar. Se você tira qualquer um deles da equação aqui, não cai. Sim. Eu sou bom para poupar e para investir, mas sou braço curto e não trabalho. Então não vai dar bom. Eu sei trabalhar e sei poupar, mas eu não sei investir. Então vai ser difícil você montar seu patrimônio. Então, as 3 coisas são importantes e esse é o pilar das coisas do meu canal que tem ajudado as pessoas a sair da pobreza, né? Muito bom. E eu vejo, até o tema desse podcast é luxo concreto, e eu gosto de falar disso, porque as pessoas hoje, às vezes ela nem ganha, mas ela quer mostrar que ganha por aquela questão. Finja até você ser, né? A pessoa, ela levou isso de uma forma que não é saudável. Sim. Que se endivida, que quer mostrar uma coisa e põe os pés pelas mãos. Né? Você também tem essa sensação? Muito, e isso entra na perninha do usar dinheiro com inteligência. Sim. Tem muita gente no Brasil que é pobre, realmente porque é pobre pra caramba, ganha um salário mínimo, né? Tem gente em alguns lugares aí que nem um Bolsa Família e tal. Só que desde que eu criei o meu canal, eu tenho percebido muito como muita gente tá na pobreza porque usa mal o dinheiro, não porque ganha mal. E isso é muito importante porque eu lembro que antes de eu ter meu canal, eu ganhava ali 3 mil. Eu tinha uma vida muito melhor que a de pessoas que ganhavam 10. Então você pensa, mano, claro que o quanto a gente ganha é importante, mas o quanto a gente gasta que é problemático muitas vezes. Tanto que, por mais que eu tenha um canal para pobre, tem muita gente rica que me segue. Claro. Tem um monte de jogador de futebol que me segue. Eu dei palestra esses dias para médicos. Tudo lascado. Sim. E os caras ganhavam 30 pau pra mais. Não, e ganha 60, gasta 100. Exato, eu sei, exato, eu tenho amigos assim que eu falo, meu Deus. Como é que... Não, chega a ser uma afronta. Eu conversando com um médico, aí o cara falava, Duda, eu ganhava 60 mil, mas aconteceu isso, e de repente a minha renda caiu pela metade. Eu tô enforcado com 30 mil. Chega a ser uma afronta, porque você ganha, cara, sei lá, 20 vezes mais do que o salário mínimo e tá lascado. Caramba, me ajuda aí, né? Pelo amor de Deus, né? Então, tem muita gente assim que não tem essa educação financeira, né? Aí, eu vou falando sobre vários conteúdos, tem a questão do público e tal, e a parte da ostentação, que pega tanto pobres quanto ricos, né? Hoje a gente vive num país que tem muita valorização da ostentação. E aí, Sofia, desculpa ser vulgar assim, né? Mas eu falo, a ostentação é coisa de gente imbecil. Sim. Tá? Por quê? Porque uma coisa é você realizar sonhos, outra coisa é você querer ostentar. Tudo tem a ver com a motivação. Eu não acho que você é um imbecil se você quer ter um Porsche. Se é o teu sonho, tenha. Sim. Agora, eu acho que você é um imbecil se você quer comprar para provar para os outros que você é bonzão, que você é melhor que os outros. Olha onde eu chego. Cara, não precisa, né? Exatamente. Então, eu acho que tudo tem muito a ver com a motivação. E ostentação tem a ver com você comprar coisas para parecer algo que você não é, para você tentar provar que você é melhor do que os outros, para você causar inveja nos outros. Então, toda essa motivação é idiota. E a gente vive num contexto que... Cara, eu estava vendo um vídeo na internet, acho que é de um canal de um cara chamado Mochileiro Rick. Cara, ele mete o pau nesse pessoal que fica tentando glamorizar o viver na favela. A favela venceu, que não sei o que lá. E aí ele mora na favela. Ele fala, cara, não tem graça morar na favela. Olha, aí tem um vídeo lá que tá fixado lá, que é os caras metendo pau, porque tem muito youtuber famosão, MC, essas coisas, que ganha milhões e fala, a favela venceu. Cara, a favela venceu. Ele venceu, porque ele tá ganhando milhões vendendo música ou fazendo coisas, não, na favela. Enquanto a favela tá se lascando lá. E aí criou-se essa gourmetização de a favela venceu. Daí lá nesse perfil o cara fala, mano, não é bom viver aqui. Olha como é a minha casa. Olha a barulheira que eu fico ouvindo até 4 horas da madrugada e não consigo dormir por causa de música alta. Então, enfim, é o perfil dele lá. É uma razão. Então, eu acho que é muito complicado esse negócio de você querer gastar dinheiro para provar algo para os outros, né?
por que eu acho que é legal você querer ser rico? Opinião de Duda. 3 coisas. Eu quero ser rico e quero que a pessoa do meu canal enriqueça. 1, qualidade de vida para ela e para a família dela. Morar numa casa legal, poder comer num restaurante legal, poder viajar quando quiser. A gente trabalha, a gente merece, né? Qualidade de vida para você e para tua família, tua esposa, teu marido, seus filhos, honrar pai e mãe, que sempre se mataram para dar o melhor pra gente, né? Então, qualidade de vida. 2, eu quero ser rico para eu ter independência financeira, não depender de dinheiro dos outros. Seja dinheiro por causa de empréstimo, seja de dinheiro por causa do limite do cartão, seja dinheiro por causa da aposentadoria INSS, que é uma merreca do caramba. A maioria dos aposentados hoje depende de ajuda dos familiares para pagar as contas, né? Então, independência, eu não quero depender de dinheiro dos outros. E o 3, que para mim é um dos que eu mais gosto, que é a generosidade, né? Eu só faço um parênteses aqui. Generosidade não é coisa de rico, é coisa de gente. Só que quanto mais rico eu for, mais gente, mais coisa legal eu vou poder fazer, projeto social, né? Então é para isso que eu acho que é legal querer ser rico. E ostentação não entra na minha base aqui, entende? Né? Só que as pessoas, elas querem provar, então ela quer comprar o tênis mais caro. Esses dias eu estava lendo um livro do Tiago Brunet, acho que é O Dinheiro é Emocional. E lá ele fala muito sobre como muita gente usa o dinheiro para cobrir as dores da alma. Ah, eu fui traumatizado na escola, agora vão ver quem é que eu sou, vou comprar. Venci. Venci. Aí fica se endividando. E aí ele vira o famoso dublê de rico, né? Que ele tem tudo que o rico tem, menos o dinheiro. Né? Ele tem o tênis do rico, mas tá lascado. Ele tem o relógio do rico, mas não, a conta tá zerada. Né? Então... isso é uma questão de mentalidade também que a gente tem que mexer, né, nas pessoas, no comportamento. E aí, às vezes, eu sou ofensivo, né, porque dá um choque. Tem gente que gosta mais de ouvir uma pessoa doce e tal. Eu já sou o tipo, mas que prefiro dar um coice logo, porque caramba, é verdade, por que eu sou burro assim, né? Entende? E aí, Fato. Aí mexe mais com a pessoa e às Parece vezes até ser com medíocre, orgulho. Né? Sim. Ser a média de tudo. Sim. E isso é o tipo de coisa que tem em toda a faixa de renda. Desde o pobre até o rico, tem gente que gosta de ostentar e às vezes ela não está nem comprando porque é um prazer para ela. É para provar algo para o outro. E que né? Geralmente ela nem gosta desse nem outro. Gosta. Isso que é o pior, né? Não é? Às vezes inimigo, mas ela vai ver onde é que... Ela quer provar para uma pessoa que não faz nem sentido. Eu fico olhando, eu falo, olha... A vida, ela tá muito corrida, cuidado pelo que você corre. E às vezes a pessoa ela quer ostentar, cuidado do porquê. Porque quando você vai ver ali, quem você está precisando impressionar, não precisa. Você nem precisa impressionar essa pessoa, porque Sim. quem realmente vale a pena não está precisando disso. E a gente vê, às vezes, na Sofia, que tem muito rico, que tá todo endividado, Sim. mas tem lá o BMW. Sim. Tem lá a casa lá, né? Tanto que Exato. quando eu fui dar eu participei desse evento de médicos, né? E participei de um podcast também chamado Pod Doutor. Eles me chamaram lá justamente, Duda, os médicos aqui tá muito lascado, vem ajudar nós, né? Cara, eu falei, né, quando eu tava conversando lá, eu falei, cara, olha o que é interessante. Vocês estão todos endividados. Tá cheio de problema. Tá com cartão no limite. Nenhum de vocês está disposto a vender o Mercedes para pagar a dívida. Porque você prefere estar todo lascado, mas tá com uma Mercedes para pagar de que tá bem, do que tirar a Mercedes e realmente resolver a tua vida e ter paz espiritual, paz mental, saúde mental, né? Mas não, é essa vontade de provar algo para os outros. E eu sofro muito, não que sofro, né? Eu sou muito cobrado por isso e isso me enche o saco. Porque assim, eu sou uma pessoa simples e eu gosto de ser assim. Sabe, eu tô aqui com a minha calça jeans da C&A, minha bota de R$200, a minha camisa agora que eu fiz personalizada, né? Mas eu não ligo nem um pouco pra marca. E as pessoas me cobram. Duda, você tá em outro nível, você tem que andar com roupa de marca. Duda, você já tá em outro nível, você tem que comprar um carro. Duda, você já tá em outro nível, você tem que ir pro Alphaville. Por quê, caramba? Me deixa em paz, velho. Meu prazer é outro. Meu prazer é doar dinheiro, é fazer orfanato, é ajudar no sertão. Uma camisa não muda nada pra mim. Tanto que tem um livro chamado Almanaque de Naval Ravikant. Ele fala uma frase que é assim: as cobranças e pressões da sociedade com relação ao que a gente tem que fazer são verdadeiros inimigos da nossa paz de espírito. Ou seja, ele está falando, quanto mais eu vivo para tentar agradar e fazer,
mais eu perco a minha paz, porque eu não quero ser isso. E aí o pessoal fica me enchendo o saco. Você tá fingindo que é pobre. Você tá querendo se fazer. Caramba, mano, você acha que um cara que tem 3 milhões e meio de seguidor é pobre? Né? Não faz... Desde 2021 eu já sou rico. Não faz sentido. Só que eu não perco o que eu quero, que é importante para mim. E aí as pessoas ficam exigindo que a gente tenha o mesmo, que quem tem o mesmo patamar financeiro que eu tenha. E eu não vejo sentido nisso. Tem que fazer sentido para o que é importante para você. Né? As pessoas hoje, elas querem medir os outros com a régua delas. O quanto colocar assim, você chegar com um tênis aqui de 10, 15 mil, vão te tratar dessa forma. E se não faz sentido para você, é zero. Sim. E isso que eu falo sobre luxo. Boa. Porque a forma como você trata, a forma de... Sempre, quando eu entrei em contato com você, até para estar aqui, isso é um luxo que não há dinheiro. Né? Tem pessoa que ela é tão pobre que ela só tem dinheiro. É verdade. Não é? E aí você vê que não tem riqueza nenhuma daquilo ali, do que ela faz. Tem um livro, Sofia, que é muito bom, chama A Psicologia Financeira, do Morgan Housel. Ele é um cara muito rico, mas, mano, eu não devo nada pra ninguém, eu vivo do jeito que eu quiser. Era jornalista, sei lá o que é lá, foi best-seller o livro dele. Aí tem uma frase que ele fala, que é assim: a verdadeira fortuna é aquilo que ninguém vê, sabe? Sim. Né? Aí uma hora lá ele fala, a verdadeira... Aí tem outro sentido, a frase que eu ia falar, então depois eu falo. Mas eu acho legal isso, porque as pessoas tentam provar quão ricas elas são com base naquilo que ela está mostrando para os outros. Sim. Então vou dar um exemplo. Poxa, ano passado eu fui para Ibiza com a minha esposa. Que legal. Mas não preciso mostrar isso pra ninguém, entende? Veja como eu sou rico, eu estou em Ibiza. Caramba, isso aí é eu e a minha esposa, não tenho que provar nada pra ninguém. Sim. Né? Só que as pessoas acham que eu tenho que mostrar o quão rico eu sou, eu tenho que comprar o carro para que vejam quão rico eu sou, eu tenho que ter uma mansão para que vejam. Não, eu não preciso, eu não estou preocupado com a opinião dos outros. Porque viver para tentar provar algo para os outros e para a sociedade é o verdadeiro inimigo da paz de espírito. E eu prefiro ter a paz de espírito de agradar gente que eu não tô nem aí. E com essa quantidade de seguidores, eu tenho muito pensamento similar ao seu. Então eu consigo ter uma inteligência emocional com a pressão do que as pessoas fazem também muito bem. Mas como que você começou a lidar com isso? Porque vem muito hater. Eu não sei se você tem muito hater. Sempre tem, né? Sempre tem os de estimação, qualquer pessoa né? relevante tem hater, né? Só não tem quem não faz nada. E aí, como que você sai disso? Como que você lida com isso? Tá. Primeiro que assim, o meu canal, ele é voltado para pobre, então não faz sentido nenhum eu ficar mostrando o meu Rolex novo. Mesmo porque eu não tenho um Rolex, né? Só um exemplo, né? Não identifico, não bate com o meu público. E uma coisa que eu não quero assim, a minha vida nunca imaginei que eu chegaria nesse grau que eu tô hoje de riqueza. Só que eu não quero perder o foco, que o meu canal é para ajudar o pobre a sair da pobreza. Então, primeiro, para mim é muito fácil ser eu mesmo, porque para os meus seguidores isso é muito bom. E os meus seguidores entendem que eu quero falar a vida como ela é. Eu quero mostrar como sair da pobreza fazendo o que eu fiz na vida. Sim, que eles cheguem onde você chegou. Exato. Então, não faz sentido eu ficar falando, olha só o que eu já conquistei. Não estou preocupado. Eu prefiro, em vez de inspirar as pessoas mostrando eu e a minha esposa na Espanha, eu prefiro inspirar as pessoas mostrando eu indo no Museu do Ipiranga, que é um passeio de graça para a família mais pobre. Eu prefiro mostrar mostrando como dá para vender paçoca no Terminal Lapa e ganhar dinheiro de renda extra, que tem um vídeo no meu canal que eu fiz isso. Então eu prefiro mostrar para as pessoas aquilo que é real. O meu nível de vida mudou? Mudou em vários aspectos. Por exemplo, estou construindo a minha casa, que vai ser a casa dos sonhos, da minha esposa, e estou mostrando para o meu público. Só que o meu foco não é ficar mostrando isso. Só que os haters que não sabem nada sobre mim, não sabem nada sobre a minha essência, sobre o meu conteúdo, ficam pensando que eu sou um cara que nasceu em berço de ouro, que nunca foi pobre, que começou a vender curso e ficou rico, e que tá querendo fingir que é pobre para enganar. O dinheiro do pobre. Exato. Só que eu nunca vendi um curso na vida, eu não tenho curso, eu não vendo nada, eu não tenho infoproduto, é uma filosofia minha. Tudo que eu faço eu dou de graça, né? Então, vem esses haters me encher o saco. Olha aí, o rico que finge que é pobre. Não, para o meu público eu já falei até quanto que eu ganho no YouTube. É muito que eu ganho com o YouTube. Então, eu não finjo que eu sou pobre. Eu simplesmente não perco a essência daquilo que é importante para mim.
E eu acho legal quem se veste com roupa de marca, desde que seja sonho da pessoa e um prazer dela. Não para agradar outras pessoas. Para ela, real. Que faça sentido para ela. Tem gente que sempre sonhou. Sim. Foi pobre a vida inteira. Meu sonho é um dia andar com roupa da Armani. Espero que você consiga, se é algo para você. E eu também entendo, né? Que você, por exemplo, você vive num nicho diferente. Faz sentido você andar igual eu, né? Tipo, eu ainda sou o primo pobre, mas o Romualdo, meu sócio. O Romualdo toda hora tá em reunião com diretores, CEO de não sei da quanta. Eu até vou desse jeito, porque é o Duda. Você. Sou eu, né? Então, e você é o dono ali da empresa, é diferente também. É verdade, também, eu tô representando ela, né? Então, eu acho que tem gente que é bom andar de outras formas e tal, mas até nisso eu falo muito. Cara, tem como você andar bem vestido sem gastar rios de dinheiro. Tem como você comprar um relógio bacana que não custa 10 mil reais. Tem como você andar com uma camisa que veste bem social de uma loja de departamento, né? Então, são várias coisas. Aí eu tenho... É um desafio, não vou mentir, Sofia. Você lidar com hater. Até hoje é um desafio pra mim, que eu sou colérico. Então, a minha vontade, quando eu vejo alguém enchendo o saco, já é dar no meio já, sabe? Já é responder. Então, eu tô me controlando mais, tô deixando pra lá, porque o que o hater quer é atenção. Então, ignorar é a coisa mais vingativa que eu faço. E eu pergunto, porque assim, eu também tenho alguns de estimação, só que no caso... Duda, eu, por ser mulher nesse meio, eu lido no mercado muito masculino, e não só a parte de venda, ela tem muita mulher, mas eu digo na liderança do que eu trabalho, é muito masculina. E se você parar pra pensar, o mundo é muito masculino, de certa forma, porque o direito da mulher tem, o quê? 100 anos? Então, se você pega 2.000 anos, mais antes de Cristo, mais 4, 6.000 anos passando direito de pai para filho. É difícil, e esse movimento ele acontece, mas ainda é muito enraizado. E eu tenho muito sobre isso também. E, inclusive, ontem, eu até gravei um vídeo e eu tava com a mesma roupa que eu usei no lançamento do meu livro do ano passado, pro evento aqui. Eu falei, gente, normaliza usar a roupa. E vira e mexe, lojas me mandam vários looks para eu palestrar e eu aceito e vou com preços acessíveis, porque eu quero mostrar pro meu público que você tem que ter uma consciência de consumo. Você tem que saber o porquê você está comprando. Eu aderi ao minimalismo tem 11 anos. É mesmo? Que legal. Porque para ter uma consciência do porquê que você quer as coisas. Então, eu poder comprar, o que eu quiser entrar e poder comprar, é ótimo. Mas eu tenho que saber o porquê. Porque às vezes você tá triste, aí você tem uma condição... Vou compensar nisso. E você não percebe, porque o mundo é muito capitalista. Né? E te impulsiona a comprar. E ontem eu fiz esse vídeo e viralizou isso nesse sentido, de eu falar, gente, normaliza isso. Porque mais do que a roupa, é a sua postura. É você saber o porquê. E eu coloquei isso porque só sou eu e meu marido. E um dia a gente foi mudar, eu comprei um outro apartamento e eu olhei o tamanho do meu closet. E eu sempre faço bazar, eu compro uma coisa, dou outra. E eu falei pro meu marido, isso não faz sentido. Porque, pra quê? Né? Então, você tem que entender que até em ambientes que eu tô, ok, que as pessoas... o ambiente pede, mas você tem que entender o porquê. Antes daquilo. Muito boa reflexão. De cada pessoa, né? E ontem eu coloquei sobre isso, que tava uma pessoa que trabalha comigo e falou, nossa, Sofia, a gente tava conversando, ele falou, poxa, que bom, porque a pessoa tem que ver a simplicidade nisso. E eu tenho vários públicos, né? Então, às vezes, uma pessoa que tá começando agora, ela fala, não vou me vestir bem porque eu não tenho condição. E não é isso. Eu falo, olha só, aqui, essa loja me mandou, olha que graça. Escolhe pela costura, a cor, pega tom neutro. Então, eu gosto muito de ajudar também. Legal. Mas eu te pergunto por hater, porque ontem mesmo, eu lido e beleza. Mas ontem, um sócio meu me ligou e ele falou assim, Sofia, às vezes você acha que você tem um amigo, né? E você não tem. Você acredita que a pessoa estava nisso simplesmente porque você conseguiu ter um resultado maior. E aí você ouve umas coisas dessa, né? E você tem que ter uma inteligência muito forte. Então, eu queria que você desse um recado para quem quer entrar na internet, para quem quer fazer alguma coisa, que dica que você daria para saber lidar com isso, sabe? Porque é delicado para a pessoa manter uma saúde mental. Eu acho que isso tem muito a ver com a nossa identidade, sabe? Saber quem a gente é. Porque, por exemplo, qual que é o problema dessa pessoa que vive pensando nos outros? Falta de personalidade. Sim. Cara, eu sou o Duda e eu não tô nem aí no que você pensa de mim. Eu vou viver do jeito que eu gosto e o que é importante pra mim, se não é... Porque eu falo, né? Se você não definir quem você é, o que você quer, aonde você quer chegar e o que é importante pra você,
Os coaches vão definir para você. Eu tenho que viver aquilo que o coach está falando. E hoje está cheio de idólatra de coaches, Nossa, né? tem mesmo. Chega a ser absurdo. Comunidade. Uhum. Então, eu acho que o primeiro ponto é eu ter a minha personalidade a ponto de saber quem eu sou e o que é importante para mim. Porque o dinheiro, tem gente que fala, o dinheiro corrompe. O pouco dinheiro também corrompe, né? Muito ou pouco, né? Se eu não tiver o coração no lugar certo, vai dar problema. Então, a gente tem que saber o que é importante para nós dentro do nosso coração mesmo. Onde eu quero chegar. Sabe? Se alguém chegava, Dudu, onde é que você quer chegar? Eu sei onde eu quero chegar. E não tem a ver com a opinião ou a pressão de fulano. É onde eu quero chegar. Outra coisa. Pensando, vai que alguém entra na internet e dá certo. Não deixe que o seu enriquecimento elimine a sua simplicidade. Sabe? Tipo assim, hoje eu vou com a minha esposa para restaurantes legais. A gente foi esses dias no restaurante que, meu Deus, é sério que deu isso? Foi só nós dois. Não tá aquela mesa junto? Eu vou. Mas eu também vou na feira comer pastel. Sim. Sabe? Eu continuo indo jogar vôlei com os amigos da igreja no centro esportivo público. Eu continuo andando de bicicleta à noite na Paulista. Eu consigo não perder a simplicidade da coisa, porque senão a gente vai mudando tanto que chega uma hora que você entra em depressão porque você não sabe mais quem você é. Sabe, eu só ando com gente multibilionária. E isso é uma coisa que é importante para mim. Lembra que eu falei da generosidade, que é o terceiro aspecto? Eu acho que as pessoas, aí já pode entrar mais para um público mais rico. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado para não ficar andando só em bolha de gente rico e achar que aquilo é o mundo. Não é nem um pouco. Né? Então eu faço muita questão sempre e sugiro a quem já é mais bem de vida e tal, ande e faça coisas em ambientes pobres. Você vai ver que o mundo está mal das pernas, está muita gente sofrendo. Por exemplo, no final do ano, novembro, eu e a minha esposa, a gente tirou uma semana para tirar férias. A gente pensou, mano, para onde a gente vai? A gente já tinha ido para Ibiza, tinha ido para Punta Cana, tá? Falei, amor, vamos pro sertão? Vamos fazer um projeto social no sertão? Aí a gente foi num projeto lá em Betânia do Piauí, chama Novo Sertão. É um instituto, né? Cara, eu fui lá para ver. Mano, você não tem noção do tanto de gente que tem falta de água hoje em dia. Não, as pessoas não têm. Não, eu participei de um projeto em Irecê, que é a Fazenda Canaã, Bahia. Ah, tá. Grande sertão. Uhum. E a gente colocou toda a parte de água. As pessoas não têm ideia que isso é no Brasil. Acha que é na África, Moçambique. A pessoa não tem ideia do que é não ter um banheiro, não ter água encanada. Sim. Então, é importante. E aí é legal, né, Sofia? Porque quando a gente vai lá, o nosso coração, ele pende mais para a generosidade do que para o consumismo. Sim. Se eu estou numa bolha de gente rica da Faria Lima, e ok, eu acho que é bom a gente andar com gente rica, porque a gente evolui muito. Claro. É muito bom. Só que a gente pensa, nossa, aquele cara tem um Porsche, eu só tenho uma HRV, preciso ter um Porsche. Nossa, aquela menina fez 8 plásticas no rosto, tem que fazer também para dar uma puxadinha. Você só começa a fazer coisa fútil. Entende? E aí quando você vai para um sertão, você fala, mano, que se dane, velho, esse carro. O cara aqui tem que andar 5 km para conseguir um balde d'água. Eu consigo aqui toda hora água, né? Então, aí você vai lá, você fica com vontade de comprar tênis para a cidade inteira. Você fica com vontade de comprar camisa de time para as crianças de toda a comunidade. Aí eu pirei tanto, que eu virei embaixador lá do instituto, né? Sim. E agora eu e a minha esposa, a gente tem muito esse apelo, né? Uhum. De fazer coisa social. Agora a gente vai para a África também esse ano. Por quê? Porque eu vivo numa bolha, muitas vezes, com os meus amigos influenciadores, que é 1% do Brasil. O resto está todo lascado. Então eu tenho que ficar mais atento a isso. Sim, né? isso te traz para um eixo de origem. Né? Eu percebo que, para mim, eu faço muita ação social. Boa. Isso é o que te deixa sempre com o pé no chão, sabe? Porque uma coisa que eu sempre agradeço é quando eu tô tomando banho à água. Uhum. Porque depois que eu já tive em vários países na África, na Namíbia, que você vê que essas pessoas não têm ideia do percentual de pessoas que têm celular e água quente para tomar banho. É pouco, a gente faz parte de uma camada muito pequena da população. Isso não pode ser só uma coisa normal. E aí você começa a dar valor para essas coisas. Boa. Né? E se você às vezes eu vejo pessoas reclamando tanto, às vezes eu treino numa das melhores academias aqui. E pessoas reclamando, tipo, por que não tem a cápsula do café de tal sabor na academia? Sabe? E aí você
entende o que importa. Sim. E aí você olha e tem projetos muito maiores. Né? Isso faz diferença. E é legal, né, também, Sofia, a gente continuar exercendo a gratidão por coisas simples da vida. Sim. Por exemplo, hoje eu não tenho dificuldade nenhuma em fazer compra do mês. Sim. Só que quando eu tô botando as coisas na geladeira, Deus, obrigado. Né? Ou então, sei lá, quando eu encho o tanque de gasolina, mano, hoje não faz diferença nenhuma pra mim encher o tanque. Mas há poucos anos eu tinha que botar R$40. Eu nunca falava enche o tanque. Hoje eu encho o tanque e eu lá zero lá o contador e falo glória a Deus, obrigado, Pai, por isso. Então, a gente não tem gente que perde isso. Sim, que virou automático. Tanto que tem uma frase que eu gosto. Desculpa se eu tô falando muita coisa relacionada ao espiritual e tal, essas coisas. Não, eu quero você. O episódio é seu, Duda. Então, vamos. É uma frase que eu gosto muito que é assim: nunca esqueça de agradecer de pé por aquilo que você orou de joelho. Muito bom. Sabe, né? Tem vezes que a gente ora por várias coisas e fala aí quando Deus dá, tá bom. Não é tá bom. Eu tava precisando muito disso, né? Então, aí entra nessa frase, né? De não deixar que o nosso enriquecimento elimine a nossa simplicidade e a gratidão pelas coisas simples da vida. Né? Isso é muito bom. Mas eu amei a frase que você falou aí, o negócio falou sobre minimalismo, esse negócio de repetir roupa. Sim. Cara, isso... O pobre, muitas vezes, ele sofre com isso... Sofre porque quer também, né? Porque ele começa a se adaptar a coisas de ricos. Eu não vou vestir esse vestido porque no ano passado eu usei. Caramba, velho, que se dane! Caramba, bota essa porcaria! Não, porque a influenciadora lá falou que isso aí não pega bem. O problema é dela, ela que paga tuas contas, caramba. Ela que vai pagar o vestido novo. Né? E ontem eu coloquei, aí teve muita gente que falou assim, nossa, Fê, que bom você tá falando isso. E para você que tem uma comunicação, seja o seu público que for, saiba da responsabilidade da influência do que você fala. De verdade, sabe? Porque às vezes a pessoa ela leva um fardo que não precisa. Muito bom, não, foi muito bom você ter falado isso. E o minimalismo é outra coisa muito legal. Sim. Né? Inclusive para mulheres, que tem muita... Eu já entrevistei uma moça no canal que era minimalista, né? Tem mulher que acha que não tem como, porque eu falo sobre minimalismo. Duda, mas você é homem, mulher não tem como. Tem como. Porque na condição, Duda, e para deixar as pessoas bem claras, na condição que hoje a gente pode ir comprar, imagina, eu treino no shopping, eu não ando em shopping. Não faz sentido. Vou passear no shopping. Não é um ponto, não faz parte da minha rotina. Mas a pessoa ela tem que entender que eu poderia comprar X, mas eu vejo assim, o que eu preciso disso? E não é a questão do preço. Eu olho e falo assim, eu tenho um Laubotã, beleza, eu uso isso daqui para palestrar e tal. É muito melhor eu ter esse do que eu ter 10 pretos que vai ter uma durabilidade menor. Esse sapato dura 10 anos. Quanto que ele custou para mim por mês? Sim. Nas vezes que eu usei. Então, eu ensino as pessoas a fazer uma conta de investimento com as coisas que ela está fazendo. E aí, cada um, é como você falou, em cada nicho tem uma identidade para o que ela precisa investir nela. Sim. Mas não pôr os pés pelas mãos. Porque às vezes a pessoa está de ponta a ponta de marca, mas ela não tem uma postura ética, ela não tem cordialidade, ela não tem um sorriso. É o que ela é de fato. E aquilo ali não é nada. Às vezes você sabe escolher uma peça que você tá vestido com uma postura tão legal que aquilo ali é a beleza. Então, as pessoas têm que entender do que você se veste, sabe? Tem a ver com você valorizar as pessoas pelo que elas são, não pelo que elas têm. Exato. Né? E aí é um problema no Brasil por causa da cultura da ostentação. Sim. Você é muito mais valorizado, não em todo lugar, né? Mas em muitos. Na maioria. Pelas coisas que você tem. Né? As pessoas elas querem saber quanto que você ganha para ver o respeito que ela vai te dar, né? Não vamos tem ver se isso, merece a minha admiração. Tem essa frase. Só que a gente tem que tomar cuidado. Você sabe uma frase que eu achei legal também, que a Carol Pfeiffer, lá do Shark Tank, né? Sim. Quando ela foi no Pobre Show, ela falou, né? Alguma coisa assim, eu não lembro exatamente, mas tipo assim, Duda, quando eu vou nos lugares, as pessoas ficam tentando me impressionar com o quanto elas têm. Eu tenho 24 empresas. Eu tenho 194 holding. Eu tenho não sei o que lá. Aí ela falou alguma coisa tipo assim, Duda, eu não me impressiono pelo que ela tem, eu me impressiono assim, qual o livro que você leu? Qual o livro que você está lendo? Entende? Sim. Porque tem gente que não tem conhecimento nenhum, não tem nada, só tem nome, dinheiro e empresa, mas não tem caráter, não tem integridade, não ajuda ninguém, não lê um livro. Na verdade é uma pessoa vazia, aí entra um pouco talvez naquilo que você falou, né, da pessoa que é tão pobre, mas tão pobre que só tem o dinheiro, né? Exato. Mas eu achei louco isso que ela falou, que as pessoas tentam impressionar ela falando de números. E ela falou, eu me impressiono em saber qual foi o último livro que você leu.
né? Porque isso é coisa que faz a gente crescer, Sim, né? sim. Eu incentivo muito livro no meu canal. Muito. É muito bom, né? Muito. Então, isso é mais admirável, né? E aí o minimalismo é bom também, pela questão de a gente evitar o consumismo, obviamente, Sim. né? Que é o oposto. E, cara, às vezes ter menos coisa te dá mais paz do que ter muita. Exato. Né? Eu não sei se você já viu, e fica aqui a sugestão para alguém de casa assistir. Tem um documentário na Netflix que chama Minimalismo Já. Sim, já assisti. É muito bom. Muito Ele tem bom. 1 hora. Mano, o cara... São 2 caras lá, né? E um deles começa a viver minimalistamente possível. Sei lá, qual é que é a palavra grande do caramba, né? Viver com pouco. Aí... E lembrando, minimalismo não tem a ver com ser muquirana, tem a ver com você ser feliz com menos. Você ter a consciência do porquê que você quer aquilo. É diferente. Isso aqui, eu quero um iPhone 16, um exemplo. Pro que eu trabalho, pro que preciso, do que isso me traz. Não porque é uma moda. Exatamente. O porquê, não é por você não ter. Aí lá... Cara, primeiro, uma coisa que eu fiquei impressionado, ele falou que nos Estados Unidos, cada casa tem em média 300 mil itens. Muita tralha, né? Acumuladores. Aí ele fala, né, que o cara fez um teste, eu não lembro exatamente os números, mas era mais ou menos assim. Ele aconselhou o amigo dele e falou assim, ô Demétrio, sei lá qual que é o nome do cara lá, vamos fazer o seguinte, vamos encaixotar tudo que você tem e vamos ver o que de fato das coisas que você tem, você precisa. Aí ele encaixotou tudo, passou fita, e aí escreveu lá, coisas de camisa regata, lençol, cobertor, sei lá. Encaixotou, acho que deu tipo assim, 34 caixas. Aí ele fala que depois de 3 meses, ele usou o equivalente a mais ou menos o que estava em 4 ou 5 caixas. O resto, tralha sem utilidade nenhuma. Exato. E aí pensando no mais pobre, você vai gastar menos, você vai viver com mais leveza, que nem eu. Para mim, é muito fácil eu me vestir para qualquer lugar. Mano, uma calça jeans, uma camiseta e um boné. Tô pronto, né? Agora, mulher eu sei que é diferente, mas às vezes tem uma variedade tão grande de roupa que até para você puxar já amassa tudo, né? Sim. Então, é mais muito leve legal. você viver. E quando você começa a ver que você tem coisa demais, você pode vender coisas para fazer dinheiro e quitar dívida. Né? Então, são muitos benefícios. Eu acho legal. Porque o minimalismo, ele pode ser uma fase da sua vida, ou ele pode ser a sua vida. Sim, uma realidade. Talvez, Duda, eu vou tentar fazer isso por 2 anos, vamos ver se eu me adapto. Deu certo? Deu. Saiu da pobreza? Saiu. Maravilha, agora você pode começar a gastar, mas com educação financeira. Exato. Né? Eu nunca me endividei com nada disso, justamente por ter uma consciência. Mas quando eu entendi que o mundo te faz de uma forma para realmente consumir e aí perde-se a noção, isso é uma coisa automática. Se a gente não tomar a rédea, você fica, não, mas para quê? Né? E isso é muito importante, porque hoje eu contemplo muito mais quando eu tô em viagem, eu não tenho essa loucura de sair para comprar. Pelo contrário, para mim, aonde que é o melhor pôr do sol para eu assistir? Experiências, né? Porque isso é uma coisa... eu conheço 63 países. Eu assisti o pôr do sol em 63 países. Caramba, meu. Isso, pra mim, é o maior ápice do que tá no meu celular das fotos disso. É você deitar numa grama, é eu poder ir num parque. E as pessoas estão lá pra comprar. Então, calma, né? O porquê das coisas são experiências que vive, fica ali com você. Sim. Isso pra mim foi muito bom, sabe, Duda? Muito bom. Tem uma frase do Gustavo Cerbasi, se não me engano, naquele livro Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Ele falou alguma coisa assim, vocês vão enriquecer muito mais rápido quando descobrirem o prazer das coisas que não custam nada. Sim. Né? E tem muita coisa que dá pra gente fazer. É muito mais importante a amizade, o amor, o estar com o marido, a esposa, com os filhos, né? Sim. Pode ser um pôr do sol na Malásia, sei lá, não pode, mas às vezes no Pico do Jaraguá ali, vai ver, sabe? Na sua realidade daquilo ali. Às vezes eu tô a trabalho, eu falo, nossa, isso é tão legal. A pessoa não para pra admirar as coisas, né? Entra na correria. Eu tava vendo também um vídeo interessante de um cara... não sei se tem a ver um pouco com o negócio do luxo, mas é um cara que ele trabalhava no ambiente corporativo. Mano, ganhava pra caramba. Só que aquilo, trabalhava que nem uma besta, né? E ele começou a ter burnout. Começou a ficar mal.
começou a perder o sentido. Mano, pra que eu faço isso? Eu tô perdendo minha vida, trabalho 16 horas por dia, só dinheiro, pra ter carro e tal. Achei louco, mano. Ele tá no YouTube, eu não lembro qual que é o nome do canal dele. Ele se abriu mão de tudo, comprou uma Kombi e tá hoje o cara mais feliz do mundo rodando aí a América do Sul, viajando de como mochileiro, né? Olha. Tem um amigo meu também, que é o Cezita, ele tinha um canal chamado Economy, que tinha artigo do UOL, saía em jornal, um monte de coisa, artigo financeiro. Ele é César Esperandio, deve dar pra você achar ele no YouTube, no Instagram. Ele também, mercado financeiro, ganhava muito bem, morava em Moema, baita apartamento. Cara, ele... Não é isso que eu quero. Aí abriu mão de tudo, comprou uma casinha, tipo casinha, deve ter, sei lá, 60, 70 metros quadrados, comprou um Fiat Uno, o antigo, tipo 94, sei lá, tá morando na Bahia, abriu mão de tudo. Hoje eu fico com inveja dele, que ele tá sempre feliz, surfando, aí ele continua trabalhando com investimento, mas lá, né? Então, talvez isso tenha um pouco a ver com a questão do luxo, né? O que é o luxo, né? Que depois a gente pode falar, né? Mas, cara, é não se preocupar com as expectativas dos outros. Seja feliz do teu feliz. Mas isso foi a aula de hoje. Eu quero, assim, gravar muitos episódios com você, Duda, porque a gente tem tanto assunto, né? Tem mesmo. E eu tenho uma pergunta que eu faço para todo entrevistado, que é: o que é luxo pro Duda? Tá, boa. Vamos lá. Para mim, o luxo... Normalmente a gente relaciona luxo com glamour, né? Com aquele lustre do Teatro Municipal, aquelas escadas Titanic que vira, né? E eu acho que o luxo ele pode ser uma coisa relativa, trazendo um pouco mais pro subjetivo aqui, né? O meu luxo vai ser diferente do teu. Sim. Porque acontece muito. Por exemplo, lembra que eu falei que as pessoas ficam querendo que eu vá para Alphaville? Né? Esses dias mesmo eu estava num podcast aqui no Alphaville e falei: Duda, por que você não vem para cá? Mano, eu não tenho vontade nenhuma de viver numa casa luxuosa, padrão Alphaville. Então, assim, eu não estaria feliz vivendo no luxo, dentro do padrão de luxo de outra pessoa. Há uns dias, aí o pessoal fala: não, Duda, é porque você não mora numa... Cara, eu fui com o Romualdo, inclusive. A gente foi num desses condomínios super top aqui do Tamboré, só para ver negócio de automatização, de casa e tal. A gente entrou numa casa... Falei: caramba, mano, nunca vi uma casa tão chique daquela. Caramba, olha o tamanho do lustre, olha isso, até fiz vídeo pra Maiara, tá? Olha a moral dessa piscina com banho infinita, não sei da onde, né? Mas quando eu cheguei em casa, eu conversei com ela. Falei: amor, você queria morar nessa casa? Não, nem eu. Entende? Não é o nosso luxo. O meu luxo não tem a ver com lustre chique. O meu luxo tem a ver com pomar com amora. Tem um pomar com ameixa. Tem um gramadão enorme com uma casa nem tão grande para ter cachorro correndo livremente. Então, acho que o luxo tem a ver com aquilo que me faz feliz. E eu acho extremamente aceitável que cada um, e necessário que cada um tenha um gosto diferente. Então, por exemplo, a gente vai construir a nossa casa. Eu tive essa conversa com o meu arquiteto, que é o Carlos Porfírio. Cara, eu falei com ele, mano... Carlinhos, eu não gosto de coisa luxuosa. Daí ele falou: Duda, mas você tem que descobrir qual que é o teu luxo. O teu luxo não precisa ser o mesmo dos outros, né? Aí ele falou: o que seria luxo pra você? Cara, seria uma casa, aí eu e a minha esposa, né? A gente concorda muito nisso. Com coisas amadeiradas, rústico, uma escada X, uma coluna aqui de tijolinho, aqueles tijolinhos baianos, sei lá qual que é o nome, aquele tijolinho menorzinho assim, laranjinha, né? Muito mato, árvore com flores e pomar. Duda, você quer luz de LED? Não. Você quer lustre chique? Não. Você quer sei lá, qualquer coisa grandiosíssima? Não, é rústico. O meu luxo é o rústico. Então eu acho que o luxo, né, dá pra gente ampliar. E vai ficar lindíssimo. E é o que vai me ficar feliz. Sabe quando você entra em casa, cara, esse dia eu tava vendo uma pesquisa, né, que falou que para acho que 96% dos brasileiros, o lugar preferido é a casa. Sim. É a própria casa. Então, de que adiantaria eu construir uma casa tendo a expectativa de luxo de outras pessoas, quando eu vou estar olhando pro teto? Nossa, velho, pra que esse tamanho de lustre? Mas se cair essa coisa, mata uns 5 aqui embaixo, né? Então, o meu luxo é aquilo que me faz feliz.
E é uma coisa que é individual muitas vezes. E isso entra com relação a casa, com relação a roupa, com relação a estilo de vida. Para mim não tem luxo maior do que eu ter liberdade hoje em dia. Entende? Eu poderia ter uma casa extremamente luxuosa, mas trabalhando 22 horas por dia, isso para mim não vale, né? Então acho que é mais ou menos isso, né? A gente entender que cada um tem uma preferência. Sim, amei a resposta. E agora a árvore, o pomar, eu vou ficar com isso na cabeça, porque eu acho lindíssimo. Duda, e pra quem, agora o momento, né? Pra quem tá aqui e ainda não te segue, aonde te achar? Tá, então, pessoal, no YouTube é só colocar Primo Pobre. Não é o rico, hein? Eu sou o pobre. Mas lembrando, é o nome. Graças a Deus já estou muito bem de vida. Mas Primo Pobre no YouTube. No Instagram, TikTok e Facebook, você tem que colocar o meu nome, que é Eduardo Feldberg. Só toma cuidado que tem um monte de perfil falso. Primo.pobre. Primo_pobre. Nenhum sou eu. O meu é unicamente @Eduardo Feldberg, que tem o selo lá de verificado, tem alguns milhões de seguidores. Vai ser um prazer ter vocês lá. Eu também tenho meu programa de entrevista, que um dia, se você topar, eu gostaria muito de te entrevistar. Já topo, com certeza, vai ser uma honra. Aí vamos inverter, eu que vou ouvir a história da Sofia, né? Chama Pobre Show, toda segunda-feira às 8 da noite. E tem o meu livro Deixe de Ser Pobre, que é só botar no Google aí, você já acha Deixe de Ser Pobre. Ele é um livro de educação financeira voltado para quem é mais pobre, né? Então ali você vai ter dica de economia, como economizar na energia, como viajar mais sendo pobre, né? Vai ter dicas sobre tudo isso que a gente falou de ostentação, dívida, cartão de crédito, reserva de emergência, aula sobre investimento. E você acha ele hoje, eu já vi loja vendendo por R$23, então é muito barato, principalmente levando em conta que é um livro colorido, né? Que tem duas... eu olhei, achei lindíssimo, eu não fiz nenhum colorido, tá muito rico o seu livro, tá viu? Nojento, né? Tá muito rico, gente. E vai ser um prazer aí, tenho certeza que vocês vão gostar, mas é isso, agradeço mais uma vez o convite, foi muito bom. Foi incrível, vamos marcar e, pessoal, sigam o Duda, realmente você... É um ser humano que transmite quem realmente você é. A essência disso que é muito luxuosa. Parabéns, Duda, por ser essa pessoa luxuosa. Obrigado. Real. Gente, assista, compartilhe, clique, siga o Duda. Vocês sabem que eu ainda não sei fazer todos esses finais, igual o Duda aqui, com todos esses vídeos aqui deles. Então, por favor, compartilhe, porque esse conteúdo tem muito valor. Duda, muito obrigado. Valeu. E, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.